Me dá a imagem do sujeito. Tem ele aí, ó, esse daqui, ó. Ele aprendeu, entrou no mundo do crime novinho, com a mãe, uma beleza. A mãe disse, meu filho, no mundo do crime, uma coisa é importante. Ele disse, qual, mãe? Saber matar. Foi lá, matou o pai. Aí ele disse, mas, mãe, depois de pai, o que acontece? Ele disse, não, filho, todo mundo que te incomoda, você tem que ir lá e matar. Ele foi lá e já sapecou mais 3. Põe no Cidade. Este poderia ser só o rosto de mais um jovem qualquer. Mas o que esse rapaz tentou esconder de todos é a face de um criminoso frio e cruel. É o que acredita a polícia, ao obter provas de que ele tenha matado pelo menos 3 pessoas. Lucas Pereira, Clarice de Andrade e até o pai, Valdecir Bento da Silva, são as vítimas que Fábio da Silva, de 22 anos, assume ter matado. Mas há ainda uma 4ª pessoa que ele também diz ter assassinado, mas não revela a localização do corpo e nem quem seria. O que se sabe é que ele teria gravado os detalhes de 2 crimes. Uma das vítimas era Clarice e a outra ainda não foi identificada. O vídeo foi apagado do celular. Segundo as investigações, a entrada de Fábio no mundo do crime teria sido há 3 anos. Em 2013, Fábio teria ajudado a mãe Suzana a matar o próprio pai, o Valdecir. Segundo informações levantadas pela polícia, o homem era extremamente violento. Inclusive, teria tentado matar a esposa com um tiro no peito. Depois disso, Fábio e Suzana usaram uma barra de ferro para agredir o homem. Ele foi morto sufocado. Isso aconteceu em São Cristóvão do Sul e o corpo foi abandonado em Santa Cecília, no Planalto Norte catarinense. Fábio então se mudou com a mãe Suzana Pinheiro da Silva e os 5 irmãos para o município de Caçador, a pouco mais de 100 quilômetros de onde tinha matado Valdecir, o pai dele. O rapaz trabalhou em vários locais. O último emprego foi em uma madeireira. Uma vida comum, mas ele respondia por ocultação de cadáver, já que na época do assassinato do pai, foi a mãe quem assumiu a culpa sozinha e disse que o filho apenas tinha ajudado a esconder o corpo de Valdecir. Ela responde pelo crime em liberdade e não quis gravar a entrevista. Mas a história mudou quando a polícia começou a investigar o desaparecimento de um jovem de 22 anos em Caçador. Em uma festa com os amigos, em frente a esta sede, Lucas teria tido uma discussão com Fábio. Os dois não se conheciam até aquele momento. Pouco depois, fizeram as pazes ali mesmo. A vítima chegou até a pegar carona com Fábio para ir embora. Só que, na verdade, o Fábio veio para essa região, mais no interior do município de Caçador. Nós estamos a cerca de 6 quilômetros da cidade. Aqui, em meio a essa mata mais fechada, ele matou o Lucas usando as próprias mãos. Depois de sufocar o jovem, ele deixou o corpo aqui. Algumas horas depois, Fábio retornou para cá já com as ferramentas necessárias para esquartejar o corpo da vítima. Ele tentou cavar uma primeira cova, mas encontrou água. Na segunda tentativa, que é nesse ponto onde nós estamos aqui, ele conseguiu cavar e aqui ele enterrou o Lucas esquartejado. As testemunhas que viram Lucas pela última vez disseram para a polícia que ele havia saído de carro junto com Fábio e a esposa do autor do crime. A garota, que tem 17 anos, está com Fábio há 4 anos. O casal tem 2 filhos pequenos. Mesmo sabendo do crime, ela não entregou o companheiro para a polícia. A única contribuição que deu para as investigações foi participar da reconstituição do crime. Mas a história envolvendo a bela jovem não termina por aí. Não depois da descoberta de mais uma vítima de Fábio, cerca de uma semana depois. Nós estamos a cerca de 3 quilômetros do local onde o corpo do Lucas foi encontrado. Nessa cova, a jovem de 24 anos, outra vítima do Fábio, foi localizada. A polícia não divulgou mais informações sobre o que teria motivado o crime, mas a nossa equipe descobriu que a garota, de 24 anos, teria tido um envolvimento com a companheira de Fábio. Ele descobriu a situação e soube também que a jovem era garota de programa. Ele contratou o serviço dela e a trouxe aqui para o interior do município de Caçador. Ela foi morta nesse local, teve o corpo esquartejado. Eles teriam ficado separados durante um curto período, quando a adolescente se envolveu com a terceira vítima de Fábio. Agora, ela e os filhos do casal foram levados para um abrigo. Fábio deve responder por corrupção de menores e 2 vezes por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. E aqui, deixa eu mostrar. Aqui é um negócio impressionante. Olha essa mocinha. Ela tem 14 anos de idade. Conta aqui pra mim. Ela tá na internet. E do outro lado tá outro. E ela vai conversando. E outro.
Resumo, ela, 14 anos de idade, sai de casa e vai ao encontro do novo namorado. Não pense você que é daqui a ali, não. Eu conheço o local. Ela morava em Magé, Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, e ela foi para o Morro do Juramento. Para ter uma noção, deve dar do jeito que ela foi, né, que pega ônibus daqui, dá umas 3 horas para chegar de um ponto ao outro. E ela foi morar com quem? Ela foi morar com um traficante. Começa um tiroteio no morro. Sapeca tiro pra cá, sapeca tiro pra lá. Ela vai morrer. Um outro homem também. E ela morre. Saiu de casa aos 14 anos. Eu não sei se fugiu ou que diacho que fez, mas saiu para morrer. Por quê? Porque foi se juntar aos 14 anos com um traficante. Põe no Cidade. O Morro do Juramento amanheceu ocupado por policiais militares. Uma operação contra o tráfico de drogas. Bandidos de facções rivais entraram em confronto e levaram medo e pânico aos moradores. No alto do morro, policiais vasculharam a mata. O reforço chegou depois do intenso tiroteio que começou na noite da última quinta-feira e só terminou na madrugada desta sexta. Samuel dos Santos, de 50 anos, foi baleado, socorrido e levado para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu e morreu. A vítima trabalhava com transporte alternativo e usava este carro aqui. Samuel estava a 15 metros de casa, chegando do trabalho, quando foi atingido por um tiro que entrou aqui, olha, pela janela do carona. Ele perdeu a direção, o carro desceu a rua em marcha ré e aqui, olha, acabou batendo no muro de uma casa na comunidade. Os familiares de Samuel não quiseram gravar a entrevista. Todos foram levados para a Delegacia de Homicídios da capital para prestar depoimento. Além dele, uma adolescente de 14 anos também foi atingida no tórax e morreu no mesmo hospital. O menino, de 14 anos, também foi atingido por um tiro no braço esquerdo. Foi socorrido e levado para a UPA de Irajá e transferido para o Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes. A Secretaria Municipal de Educação informou que 3 escolas, 4 creches e um espaço de desenvolvimento infantil ficaram sem atendimento no turno da manhã nas regiões do Juramento e Faz Quem Quer. Pelo menos 1.411 alunos ficaram sem aula. Já as escolas estaduais da região do Morro do Juramento funcionaram normalmente nesta manhã. Ao receber a confirmação, a diarista desabou em lágrimas. Era tudo, né? Michele é mãe de Miriam Martins Miguel, de apenas 14 anos. A menina morreu após ser baleada durante um tiroteio na madrugada desta sexta-feira. Quarta-feira que ela entrou em contato comigo e eu não consegui mais falar com ela. Ligando, só dava desligado. Daí hoje de manhã cedo a gente viu uma reportagem que tinha sido uma menor de 14 que não tinha sido identificada. Aí foi a hora que eu falei, como ela não é... Se ela morasse no Juramento, a família já tinha identificado. Aí foi a hora que a gente levantamos e fomos para o hospital. Há menos de um mês, Miriam conheceu um homem pela internet. Depois disso, de acordo com a própria mãe da jovem, o comportamento dela começou a mudar completamente. Irredutível e rebelde, os familiares pensaram que era apenas uma fase de adolescente. Mas 2 semanas atrás, Miriam surpreendeu a todos. Ela fugiu de casa e foi morar no Morro do Juramento, na zona norte do Rio, com esse rapaz que ela conheceu nas redes sociais. Ela aproveitava esse meio tempo que ela ficava em casa, aí amizade deu nisso aí. Porque acaba se envolvendo com um montão de gente. A gente pede, por favor, não faz isso. Eu sempre expliquei, sabe que eu estou trabalhando, eu não estou brincando. O que a gente faz é pelos filhos. Mas não adiantava falar. A família não sabia que ela estava no juramento? Fiquei sabendo essa semana. Ela não conhecia o rapaz, mas temia
que o homem que conquistou a filha fosse envolvido com o tráfico de drogas. Eu não sei dizer porque ela não falava. Eu sei que estava lá dentro ela e outra menina de Suruí, uma adolescente de 16 anos. Agora também sobre essa adolescente, não sei, não conheço essa menina, não sei dizer, não sei explicar, não sei. Pela manhã, antes de saber da morte da filha, Michele acordou decidida em resgatar Miriam e levá-la de volta para casa. Mas, infelizmente, não deu tempo. Hoje mesmo eu ia levantar, ia sair mais cedo, que eu ia tentar subir lá em cima, não sei, arrumar um amigo que fosse lá comigo para me tentar buscar ela. Me dá a imagem que me chega, abre o áudio. Você vai vendo, a polícia é uma operação. Vai entrando, a polícia já entrou. O que aconteceu? Veio uma ligação. Esses caras aí explodem caixas eletrônicos e a polícia já vinha seguindo, mas não tinha localização exata. Agora tem, vai vendo lá. Olha a cara desse. Tava com sono, hein, filho? Põe no Cidade. Viaturas nas ruas. O primeiro alvo é uma casa no bairro Escola Agrícola, em Blumenau. Não se mexe, as mãos pra cima. Aqui foi cumprido o mandado de prisão por roubo contra Arnaldo Luciano de Campos, de 26 anos de idade, que, segundo a polícia, tinha como função, dentro da quadrilha, explodir as dinamites durante a detonação dos caixas eletrônicos. As buscas prosseguem aqui nesta residência. Os policiais continuam ainda à procura de objetos que foram alvos de investigação. E alguns deles já foram encontrados. Estão bem aqui, dentro desta mochila. Fiação, tudo isso aqui, segundo a polícia, era utilizado para a instalação de dinamites e, consequentemente, a explosão de caixas eletrônicos. Buscas foram feitas na casa e também no carro dele, que foi apreendido. O que te levou a participar desses assaltos todos aí? Desempregado, né? Sem dinheiro. Outro membro da quadrilha estava escondido nesta residência. Lucas de Siqueira ainda era foragido do presídio de Rio do Sul e tinha um mandado de prisão em aberto por roubo à residência ocorrido na cidade de Ascurra. Aqui os policiais também encontraram alguns objetos. Aqui, já está aqui do lado de fora da casa, uma barra de ferro. Segundo a polícia, esta barra aqui, os criminosos utilizavam como uma alavanca. Eles abriam o caixa eletrônico para aí depois fazer a instalação de dinamites. Foi preso ainda na operação em Blumenau Nelson Gomes Neto e na cidade de Araranguá, no sul do estado, Marcos Antônio Teles. O grupo é suspeito de ter participado de pelo menos 3 explosões de caixas eletrônicos neste ano em Santa Catarina. 2 dos crimes aconteceram em Blumenau e 1 em Luiz Alves. Em todas as ações, o bando aparece fortemente armado. O que está segurando o fuzil, segundo a polícia, é o único foragido, João Álvaro Rossi Júnior, conhecido pelo apelido de Boy. As investigações da polícia ainda apontaram que a quadrilha era responsável por assaltos a residências. A última vítima foi rendida nesta semana quando chegava em casa e teve um malote contendo R$100 mil roubados. Este malote tinha acabado de ser recolhido dos terminais urbanos de Blumenau. Os criminosos, segundo a polícia, também participaram de uma tentativa de assalto nesta semana a um hipermercado da cidade. Aqui os assaltantes invadem a empresa e rendem todos os funcionários. Só não conseguem roubar o dinheiro do cofre porque o alarme disparou. A quadrilha ainda gravava com telefone celular todas as reportagens exibidas sobre os crimes que ela teria praticado na região. Os aparelhos foram apreendidos. Deixa eu dizer uma coisa que aí mostra bem. Esse moleque aqui tem 16 anos. Estava na porta de casa, a polícia passou, ele correu, jogou um embrulho que tinha na mão fora, a polícia foi, cercou, tal, enfim, ele estava vendendo ali maconha. Mas o negócio da matéria não é esse, é o seguinte, o policial foi, tá lá e tal, vem um garotinho assim, 5 anos de idade, né? 5 anos de idade tem a criança, que é irmão dele. E aos 5 anos de idade ele pega, olha para o policial e diz o seguinte: droga. O policial olha, o que foi?
O molequinho entrou, estava em casa, pegou a droga e entregou para a polícia. 5 anos. E disse droga. Quer dizer, qual é o futuro dessa criança nesse ambiente? Essa é a pergunta. Põe no Cidade. Esse menor tem 16 anos e o que ele fazia chamou a atenção até dos policiais militares. Ele foi detido com drogas na porta de casa, tentou correr e jogou fora um embrulho com cocaína. Dentro da residência, ele foi abordado e confessou que a droga era dele. Mas até aí tudo bem, é mais um caso comum de adolescente envolvido com drogas. Mas nada comum quando a droga é comercializada na frente de uma criança de apenas 5 anos de idade. O garotinho, o irmão do adolescente, foi quem mostrou para os policiais que faziam a vistoria na casa onde estava um embrulho com maconha dentro. A criança, vendo que a gente estava procurando alguma coisa, ele já se deslocou até o local, que provavelmente ele sabia onde estava, né? Ou talvez por ver o irmão fazendo pegando e vendendo. Ele correu até lá, pegou o invólucro e nos entregou. Eu até achei que seria um brinquedo, talvez ele estaria mostrando, né? Porém, ao olhar, se tratava de um pedaço aí maior de maconha. E essa criança mesmo chegou a citar a palavra droga para vocês? Sim. Perguntado para ele, né? Ele nos disse que se tratava de droga e que era do seu irmão. Além de porções de cocaína, uma porção maior de maconha que ainda seria picada também foi apreendida. O que chamou a atenção dos policiais também foi um cofre no formato de coruja que foi encontrado com o adolescente na hora da abordagem. Ele ficava com o cofre na mão e, conforme vendia as drogas, já guardava o dinheiro. O menor acabou apreendido e levado para a Fundação Casa. A imagem que você está vendo são vamos contar quantos feinhos? 2, 4, 5, 6, 7, tem 8 feinhos. Esses 3 com gomas aí, eles fazem de tudo. No momento eles estavam no tráfico de droga. Mas não tem esse negócio, quando você escutar quadrilha especializada, conversa fiada. O cara faz o que tem tá mais fácil no momento. E eles estavam mexendo com o tráfico de droga, alugaram um apartamento, mas não ocuparam o apartamento. Eles também usavam o depósito na garagem, eles escondiam lá armas, escondiam as drogas, no apartamento montaram uma refinaria, enfim. E a polícia vinha seguindo esses aí há 3 meses. Tem um lá que vai dar despesa, hein? O bicho tá forte, vai comer a marmita dos outros. Põe no Cidade. Os policiais federais e militares chegaram cedo no prédio. Eles foram até um depósito na garagem e lá encontraram o que procuravam. Armamento pesado, colete à prova de bala, munições, carregadores e muito dinheiro escondido no armário. Na garagem, motos importadas e carros de luxo. Tirados um a um. Em um dos carros, havia droga escondida no porta-malas e no banco traseiro. Neste carro, mais armas. Esse é o Colt e esses são os HK. Essa pistola é a pistola que tem munição suficiente para cortar colete à prova de bala. No local, 8 pessoas foram presas. Segundo as investigações, os bandidos alugaram um apartamento no prédio há cerca de 3 meses, mas nunca o ocuparam. A quadrilha usava apenas a garagem como depósito de dinheiro e também armas. Segundo as investigações da polícia, a garagem era usada também como espécie de laboratório de drogas, uma refinaria. A quadrilha já estava sendo monitorada pela Polícia Federal. E quando eles chegaram no prédio, os agentes foram atrás. Ao todo,
foram apreendidos 280 quilos de pasta base de cocaína, que poderia ter rendido até 25 milhões de reais para a quadrilha. Os presos não quiseram falar. A polícia continua investigando e quer saber quem chefiava o bando e de onde vinha tanta droga. E era dinheiro, hein? Porque só um daqueles carros ali é um carro alemão, me disse o Percival, um Porsche Panamera, que é novinho, vale 800 mil reais. Se tiver até a imagem do carro, mostra que só o carro vale 800. Aquele, ó, pode mostrar. Ó, esse aí, ó, 800 mil reais vale um carro desse. E esse, ó, zerado, hein? Vai vendo, vocês estavam brincando. Corta pra mim. Olha como é, o que é a vida. Essa menininha tem 7 anos de idade. Ela está voltando da escola com os 2 irmãozinhos. Uns débeis mentais passam atirando. Põe a menina aí. Passaram atirando e, é óbvio, uma das balas atingiu Micaela. Todo mundo correu para socorrê-la e ela está internada em estado gravíssimo. Põe no Cidade. A pequena escola trocou os gritos e sorrisos pelo silêncio. Os corredores, as salas, que todos os dias estão cheios, ficaram vazios. Fechada, a escola estava de luto. A sala em que a pequena Micaela estudava era essa aqui, que hoje está vazia, não tem aulas. Todos os dias ela vinha até a sala de aula, sentava nessa cadeira. E era aqui que ela pensava no futuro. Um futuro que pela violência, que ela não tem nada a ver, pode ser interrompido. Nas fotos postadas em uma rede social, é possível ver uma menina alegre, sorridente. No parque ou ao lado de parentes, a criança sempre estampa um sorriso no rosto. Micaela Kaila dos Santos, de 7 anos, foi mais uma vítima da violência sem motivo. Foi atingida por uma bala perdida durante um tiroteio. O sorriso foi interrompido da forma mais injusta possível. Ela largou da escola, aí quando ela vinha descendo, aí tava o tiroteio. Vi uma moto com uns caras em cima, assim, né? E quando ela foi passando, passou no meio. A gente não sabe nem como foi que não pegou nos irmãos dela. Na manhã seguinte ao crime, a rua onde a menina morava vivia o clima de medo, tristeza e revolta. A preocupação também poderia ter sido meu filho ou qualquer filho de qualquer outra pessoa. A pessoa que é pai sabe a dor que aquela mãe estava sentindo e eu presenciei isso da parte dela. De acordo com testemunhas que não quiseram se identificar, era mais ou menos 5h15 da tarde, 5h20, quando a menina voltava da escola com os 2 irmãos mais velhos, de 11 e 13 anos. Exatamente aqui, em frente a esse monte de brita, foi quando ela foi atingida. Ao todo, disseram que ouviram entre 3 e 4 disparos. Daqui, ela foi socorrida por um vizinho até a casa do seu Ricardo, um vigilante que mora na rua, que a colocou no carro e a socorreu para o hospital. Este outro vizinho, que é segurança, estava em casa quando ouviu os tiros. Foi ele quem socorreu a menina para a UPA do Cabo de Santo Agostinho. E a mãe muito desesperada, e eu na volante do carro, né? E dizendo assim, perguntando à mãe, ela está respirando, ela está respirando? Fé em Deus, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E saí desesperado por aqui para socorrer a criança. Da UPA, Micaela foi transferida para o Hospital da Restauração, no Recife, onde foi internada na UTI pediátrica, em estado grave. Assustados, muitos moradores não quiseram gravar a entrevista, mas confirmaram que a menina foi baleada numa tentativa de homicídio, em que o bandido errou o alvo. O pessoal comentou aqui então que realmente o cara que veio atirar, que atirou dali do poste, queria acertar um outro cara, né? Pô, que comentaram foi isso. A mulher que você está vendo, aí, ó, ela acaba de ser presa. Esse aí, ó, é o marido dela. O que acontece? Ela estava levando droga para dentro da cadeia, né? Lá na... ela, isso. Tava levando droga. Aí o exame de raio-x foi lá e quando chegou aí achou a droga. E aí, ó, aí ela foi presa e o marido também roscou. Põe no Cidade.
Ana Cláudia Souza Coutinho saiu de casa na tarde desta quinta-feira para visitar o marido, preso no complexo penitenciário de Xuri, em Vila Velha, mas acabou presa. É que ela tentou entrar na visita íntima com droga escondida, tudo nas partes íntimas. O material foi localizado depois que a visitante passou pelo body scan, equipamento que faz um raio-x do corpo todo. Ana Cláudia foi trazida aqui para a Delegacia Regional de Vila Velha e agora está lá dentro, na área reservada às pessoas detidas, na cela. Ela preferiu não gravar entrevista. Contou que aos 30 anos é mãe de uma criança de 2 e foi obrigada a levar drogas para dentro do presídio pelo próprio marido. Na versão de Ana Cláudia, ele vinha fazendo pressões psicológicas, já tinha pedido que ela levasse a droga diversas vezes. E na última visita, quando ela se negou a entregar o entorpecente para ele dentro da cadeia, ela afirma que chegou a ser agredida. Ao todo, Ana Cláudia colocou dentro do próprio corpo 19 buchas de maconha e 8 buchas de fumo. Adelande Oliveira Santos, que já cumpre pena por roubo, também veio para a delegacia prestar depoimento. Ele e a mulher foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Mas aqui a questão é um pouco diferente. A suspeita é de que ele se meteu com a mulher de um primo, vai vendo. O que acontece? Ele se chama Tiago, ele está brincando ali com umas crianças, quando de repente um carro chega. E esse carro, há uma versão de que eram pessoas que pediram uma informação a ele e ele aí entrou no carro. Não me parece lá muito lógico que alguém que vai pedir uma informação, ele está na rua brincando, né, com as crianças e tal, ele vai entrar no carro. Mas fato é que ele entrou no carro. E quando ele entra no carro, acontece uma coisa. Põe a imagem dele aqui para mim, para a gente ver. Aí o que acontece? Ele entra no carro e pum. Como tem a história que ele estava se metendo com a mulher dos outros, a polícia acredita que o que aconteceu verdadeiramente foi um crime passional, né? Não tem nada que não foi assalto e que era, na verdade, uma vingança por ele ter se metido com a mulher dos outros. Põe no Cidade. O jovem da fotografia foi assassinado em plena luz do dia. Quem matou não pretendia roubá-lo e foi ousado. A investigação traça como principal hipótese vingança. A mulher que não quer aparecer é prima da vítima. Ela viu o rapaz minutos antes do crime. Viu mais do que isso. Tinha 2 homens e uma mulher, né? E ficaram olhando. Ele ainda estava brincando com os primos no quintal dele, com água, tudo, né? Aí ele pediu água pro Tiago, o Tiago deu água para eles, né? E ficou aqui. Aí alegou que a mulher que estava junto estava gestante e pediu para deixar ela usar o banheiro. A família de Tiago acredita que esses homens e a mulher que estavam no carro prata estão envolvidos no assassinato. Na casa da mãe da vítima não havia ninguém, apesar do carro parado bem na frente. Seguimos pelo caminho feito pelos suspeitos, o mesmo trajeto daquela tarde em que Tiago entrou no carro pouco antes de ser achado sem vida. E foi no caminho que achamos o tio do rapaz. Eu nem consegui ver quem estava dirigindo, que eu estava trabalhando, eu nem imaginava que isso fosse acontecer, então eu vi o carro passar aí, mas não vi a pessoa que estava dentro do carro, eu não cheguei a ver. O ponto exato em que tudo aconteceu é este aqui, na estrada de terra, local que não fica a mais do que 2 quilômetros da casa em que a mãe de Tiago mora. Ponto em que ele estava havia pelo menos 2 meses e meio. Se nós entrarmos na margem esquerda, poucos metros, dá para ver exatamente o ponto em que o corpo caiu. O mato ainda está amassado
local em que a vítima levou, segundo a polícia, 4 tiros a queima-roupa. É um sinal clássico de execução. Repare no ponto. A estrada é pouco movimentada. De ambos os lados há muito mato. Nenhuma testemunha. Segundo a investigação, este ponto, este crime, foi planejado a dedo pelos assassinos de Tiago. No foco da polícia estão os ocupantes do carro suspeito, que circularam pelo bairro e foram vistos por boa parte da pequena comunidade. Quando vieram perguntar para ele, tá perdido, moço? Ele falou que estava aqui para alugar um sítio, no caso que tem um sítio para aqui para cima, para alugar, né? A gente achou estranho, mas acreditou, porque aqui aluga bastante sítio, né? Para festas, eventos, né? Nisso, já foi embora. O cara falou para ele, então você vai lá comigo mostrar o sítio? Aí ele falou, vou. Aí olhou para casa dos primos, das crianças, fecha a casa para mim que eu já volto. O que a prima de Tiago não viu, uma testemunha presenciou. O carro passou bem depressa e tinha um outro carro preto atrás. Tinham 2 carros? Tinha 2 carros. Você viu um segundo carro? Vi um carro preto todo filmado. Não dava pra ver quem estava dentro? Não. Nem quem estava dentro, nem quem era, nem nada. A moradora está assustada porque achou o corpo. O primeiro tiro foi meio abafado. Depois mais 3 tiros em seguidas. Aí eu levantei desesperado e falei pra ela que eu ia vir embora. No caminho eu me deparei com ele ali. Caído. E tinha um outro moço vindo atrás. Aí eu falei pro moço ver se ele estava vivo, porque eu sabia quem que era. Aí o moço falou, ele tá morto. Aí eu entrei em desespero. E os carros? Os carros a gente só ouviu o barulho de derrapando o pneu. Acelerando? Tá indo cantando pneu? Só. Quantos carros? 2 também? 2. A polícia mantém uma linha de investigação mais provável, principalmente por conta dos depoimentos de familiares. A possibilidade de vingança cresceu aos olhos da própria polícia quando uma história do passado recente do jovem veio à tona. A motivação do assassinato pode ter ligação com a vinda de Tiago para a casa em que a mãe dele mora. Meses antes, Tiago não estava aqui. Vivia em outra cidade, na casa de um primo que é conhecido como Kiko. O que ninguém sabia até o momento em que ele contou, dias antes de morrer, é que Tiago tinha se envolvido com uma mulher. Um triângulo amoroso. Era a mulher do próprio primo. Por enquanto, nada está provado. Os parentes afirmam que Tiago largou tudo e voltou para a cidade natal de repente. Mesmo assim, a polícia não descarta outras possibilidades. Eu falei, se eu tivesse visto, eu tinha chamado ele, Tiago, onde você vai?